Oi, eu sou o Barulho. Bem-vindo. Ai, vamos logo. Vai tudo, vai. Por que eu bati a palma? Não sei. Ai. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Oi, eu sou o Barulho. Bem-vindo a mais um Já o Barudismo. E hoje a gente vai falar sobre uma das séries que mais está no hype, uma série da Netflix, que é a La Casa de Papel. Então, a gente vai fazer uma relação entre La Casa de Papel e alguns elementos que giram em torno da série. Então, já vou avisando pra você que é legal que você veja a série. Eu quero que você entenda que o vídeo de hoje talvez seja um vídeo ingrato, caso você não esteja vendo, principalmente essa terceira temporada aí da série, porque vão existir algumas coisas que eu vou falar que são spoiler, tá? Não são spoiler fortes, tá? Não são coisas muito assim, caraca, ele contou tudo. São coisas que você vai ver até mais ou menos aí o primeiro, o segundo, terceiro episódio, tá? Então não tem nada que de alguma forma atrapalhe a dinâmica da série. Não vou contar o final, tá? Não vou falar quem morre ou quem deixa de morrer. Não vou falar sobre, enfim, as cidades, nem nada do gênero. Então pode ficar tranquilo que se eu falar alguma coisa que tem a ver com spoiler, então... enfim, vai ser coisa bem fraquinha mesmo, tá? Mas caso você tenha visto a série, caso você esteja vendo a série, eu acho que é legal, porque isso pode te dar uma outra ótica sobre o La Casa de Papel, isso pode te dar uma outra ótica sobre a realidade política que existe em torno da série em si, tá? Então vamos lá, primeira coisa é a seguinte, tenta imaginar que a série narra a história de alguns personagens, entre eles o professor, né? Não vou falar o nome deles, tá? Só vou falar tipo as cidades, tá? O professor e o Berlim, né? Que é o enfim, irmão dele. Isso aí, pô, já tá passando das primeiras e segunda temporada, então não é spoiler mais. Então, o irmão dele, eles estão planejando um roubo, né? Um roubo à Casa de Moeda da Espanha. E a ideia é que eles consigam produzir muito dinheiro, né, alguns bilhões de euros, para que eles consigam dar um dos maiores golpes, um dos maiores assaltos da história. Desconsiderando tudo que existe, incluindo a política do Banco Central, a produção de dinheiro em si, e o próprio fato de que o lugar onde eles filmaram não era de fato a Casa da Moeda Espanhola. Mas, enfim, a grande questão é você conseguir girar a história em torno da ideia que faz com que aquele assalto não seja apenas um assalto, não seja apenas um bando de personagens carismáticos, tirando o Rio, um bando de personagens carismáticos que de alguma forma conseguem se transformar nos mocinhos. A questão é a gente conseguir entender qual é o peso político, qual é o peso geográfico, qual é o peso sociológico por trás desse processo. E para isso eu quero que você entenda uma coisa que já está acontecendo no mundo real, está acontecendo no nosso mundo. Nos anos 2000, existiu um filme chamado de V de Vingança. Ele é um filme baseado numa obra de quadrinho, né, das décadas anteriores, durante o período da Guerra Fria e tudo mais, quando estava existindo já um ápice de políticas envolvendo a ideia do neoliberalismo, uma retomada de novos pensamentos à direita, algumas retomadas nacionalistas, alguns debates sobre isso na Europa, e a questão na Europa, nos Estados Unidos, e a questão é que quando esse quadrinho foi criado, né, o V de Vingança, ele contava a história de um personagem, o V, né, que não tem um nome específico, e a gente não vê o rosto dele, né, ao longo de praticamente toda a saga, e ele era uma espécie de experimento que acabou fugindo e tal, e ele tem uma máscara, né, que é uma máscara que tem aquele bigodinho fechado, né, aquele negocinho assim, que é a máscara do Guy Fawkes, né. É um desenho, na verdade, é um HQ que virou filme e que tem um teor anarquista. E num momento, numa realidade distópica dos anos 90, num futuro distópico dos anos 90, onde a Inglaterra viraria um país fascista, um país de caráter fascista. Ou seja, teria um ditador ultranacionalista, extremamente conservador, com um viés de domínio sobre as minorias muito, muito violento, e ele era a antítese de todo aquele processo. Ao contrário daquele líder que tinha o símbolo e que tinha a cara bem explícita e todos os seus ideais bem explícitos, o V era só o V.
E ele tinha a máscara do Guy Fawkes, que era nada mais do que um dos principais revoltosos da conspiração da pólvora, né? Que aconteceu ali naquela virada de 1500 e alguma coisa, cuja ideia era explodir o parlamento britânico. Então, antes mesmo de existir Bakunin, de existir a anarquia, a máscara daquele Guy Fawkes significava a máscara de um indivíduo que tentou destruir todo o sistema que representava o Estado britânico. Isso quer dizer que, num elemento do V de Vingança, a ideia gira em torno da anarquia versus o totalitarismo, marcado, no caso, pela ideologia fascista. Mas quando a gente fala sobre o La Casa de Papel, a gente consegue reparar alguns elementos que se encaixam com a história do V de Vingança e que envolvem a ideia de que todos os personagens, até admitirem os seus nomes ao longo da série, eles não passam de cidades, né? Eles não são letras, não é coisa tipo MIB, entendeu? É um J, outro é o K, mas enfim, eles são nomes de cidades, mas originalmente todos eles nada mais são do que pessoas de macacão usando máscaras do Dalí, né? E mesmo que tenha dado algumas confusões no mundo real envolvendo direitos autorais e a memória do próprio Salvador Dalí e tudo mais, a ideia de existir uma máscara é muito interessante. Já na primeira temporada eles deixam bem claro. Se a máscara representasse alguém ameaçador, eles não conseguiriam passar a ideia. Mas quem imaginaria uma máscara divertida do Salvador Dalí fazendo o maior assalto da história da Europa? Então, a ideia de todos eles terem aquele uniforme vermelho, tal padrãozinho, não sei o que, aquele macacão, e a máscara representavam a perda da identidade. E se tem a perda da identidade, sociologicamente falando, quer dizer que eu tenho a busca por alguma característica que de alguma forma simbolize a ideologia por trás daquela identidade comum de todos eles. Então, a gente vai ter aí uma figuração de uma espécie de Robin Hoods. Mas espera aí, qual é o problema desses Robin Hoods? O problema é que a releitura que foi feita, ela envolve uma música que acabou ficando muito, muito famosa durante a série do La Casa de Papel, que é uma música chamada de Bella Ciao. Até então, toda a série girava em torno apenas de um bando de pessoas que eram, enfim, imoralmente vinculadas à sociedade, criminosos, de N formas diferentes, e que do nada, quando você tem a cena do Bella Ciao, quando você tem os irmãos cantando Bella Ciao, alguma coisa está muito diferente ali. Por quê? Qual é o contexto da música Bella Ciao? A Bella Ciao é uma música antifascista, anti-Mussolini. Ou seja, eles cantam uma música que faz uma referência antifascista. E a antítese de um sistema totalitário é um sistema anárquico, é um não sistema. É um sistema revolucionário. Isso quer dizer que ao longo de todo esse processo, envolvendo a figuração da máscara de Salvador Dalí, a gente passou a criar uma espécie de entonação ao que estava acontecendo também na história do V de Vingança com Guy Fawkes. A diferença é que enquanto a figura do V de Vingança atacava o governo em si, nesse caso ele está atacando uma outra figura, que é a figura da economia em troca do governo. Repara que são duas conjunturas históricas e políticas diferentes. Em uma, eu tenho, no caso do V de Vingança, eu tenho um Estado totalitário que controla todo o sistema social, político, etc. e tal. E na conjuntura do La Casa de Papel, eu tenho um Estado que já tem uma dependência ao capital privado, que já existem interesses aí muito mais político-econômicos do que políticos sociais, e que esse assalto acabou se transformando num ícone, num marco desse processo. Tirar o dinheiro de um Estado que não atende o povo e, de alguma forma, mostrar que aquele capital não é de fato do Estado, e sim do povo. Aí você, poxa, Baruch, mas isso não soa como talvez uma viagem demais? É esse que é o negócio. Bem no trailer da terceira temporada, você consegue ver que muitas pessoas estão do lado dos personagens da Casa de Papel. Muitas pessoas estão colocando as máscaras de Salvador Dalí, o macacão, e aí bate com o mundo real. Quando as manifestações aconteceram, né, as manifestações sociais na Europa, aqui nessa década dos anos 2000, né, nesses anos 10 desse nosso milênio, a gente conseguiu reparar que muitas pessoas iam para as ruas, seja ela pela direita, seja ela pela esquerda, nesse caso não importa, tá? Mas elas iam às ruas com máscaras, tanto com a do Guy Fawkes, tanto com a máscara do V de Vingança, quanto da Casa de Papel. Então existe algum simbolismo por trás disso. Nesse caso, é importante a gente entender que grupos como, por exemplo, Anônimos, que usam dessa máscara do V de Vingança, eles já têm a ideia de que é um grupo anarquista, é um grupo cuja ideologia é o fim do Estado, é o combate às formas de opressão. A questão é que quando as pessoas internalizaram esse processo,
La Casa de Papel deixou de ser apenas uma série sobre assalto, sobre resgatar a família, sobre ajudar o mundão do Rio, etc e tal, e acabou se transformando em uma série... Eu não gosto do Rio, tá? E acabou se transformando em uma série que gira em torno de conflitos políticos, de conflitos ideológicos. Poxa, Barudi, mas não era essa a intenção do autor. É esse que é o grande problema. As pessoas têm uma cisma de achar que política não se discute, de que política não se debate, e cara, tudo é político. Tudo de alguma forma pode ser tratado sob uma ótica política. Só para você ter ideia, chega a ser até um pouco curioso, talvez até um pouco sádico, o fato de que o cabeça, que justamente cria todo o plano de assalto ao banco, de que combate o Estado, de que canta o Bela Tchau, é um professor, né? Que é o professor no caso. Né? É muito louco imaginar que existe uma figura de um professor contra o sistema. Né? Esse tipo de antítese, cara, é visto em vários universos, seja ele musical, quando você pega, por exemplo, One Another Brick in the Wall, quando você pega a ideia de que existem séries, não apenas argentinas, como séries americanas, que colocam o professor como um elemento revolucionário, um elemento que bate de frente para o Estado para tentar salvar o seu povo, no caso, seus alunos. Nesse caso, mesmo que exista um ideal egoísta, né, a ideia de eles ficarem ricos, etc e tal, existiu ali um fundo ideológico, existiu ali um fundo que de alguma forma cria um pano político por trás da ideia. Né? E aí para isso eu acho legal eu parafrasear uma coisa interessante. Existe uma filósofa, uma socióloga, chamada de Hannah Arendt. Né? Eu peguei até uma colinha aqui no canto, então eu vou ler porque a frase é grande. Tá? A Hannah Arendt diz o seguinte: ela diz que as mentiras sempre foram consideradas instrumentos necessários e legítimos não somente do ofício do político ou do demagogo, mas também do estatista. Isso quer dizer que é curioso a gente conseguir compreender que, à medida em que o assalto está rolando, as pressões são muito mais políticas do que sociais. Existe uma preocupação muito maior sobre o que está sendo produzido ali, em vários momentos da série, sobre o que está sendo produzido ali, o dinheiro sendo produzido, ou o banco sendo roubado, a casa do ouro sendo roubada, do que para as próprias pessoas que estão ali sendo reféns do assalto. Isso quer dizer que essas mentiras que são jogadas, esses processos, essa guerra, esse xadrez de comunicação entre o assaltante e o assaltado, acabam mostrando que existem várias dicotomias éticas e morais dentro da Casa de Papel. Tá? Então, um outro ponto legal para você conseguir entender é qual seria a função do Estado nesse processo. Seria o Estado um elemento opressor? Seria o Estado um elemento libertador? Ou aquele que garante a justiça acima de tudo? Não? Entenda que quando eu tenho o teaser trailer da terceira temporada, isso não é um spoiler porque é um trailer, você pode ver em qualquer lugar. Então, quando você tem o teaser trailer da terceira temporada, um dos personagens é sequestrado e ele não vai preso, ele não é divulgada a prisão dele. Isso quer dizer que se ele fica durante um tempo preso e a prisão não é divulgada, quer dizer que aquele indivíduo está sendo mantido fora dos direitos humanos dele. E aí eu tenho um outro ponto político a ser debatido, os direitos humanos. Aí você, poxa, Barudi, mas ele é bandido, ele cometeu um crime, ele cometeu um assalto. E ele não deixa de ser humano, ele não virou um alienígena porque cometeu esse crime, ele não virou um outro ser porque cometeu aquele crime. Então é muito importante a gente ter esse debate, essa troca ética, essa troca sobre a moralidade da justiça ou das figuras do Estado sobre os direitos de liberdade de um indivíduo, seja ela a liberdade física da pessoa estar livre de ir e vir, ou seja, sobre ela ter a liberdade de conseguir exaltar os seus próprios direitos, ainda que contida pela polícia. Né? E aí, por fim, agora sim, é um spoiler mesmo, mas eu acho legal você pegar, eu não sei se isso estava num trailer ou não, é você tentar imaginar, ao longo de toda a série, a figura de um personagem chamado de Arthurito. Ele era o diretor da Casa da Moeda, e ele aparece na terceira temporada também, né? Enfim, além de ele ter algumas características um tanto conservadoras, um tanto ultrapassadas para uma personagem como a Nairobi, por exemplo, o Arthurito ele aparece na terceira temporada, lembrando que eu estou falando da temporada 3, tá? O Arthurito ele tem uma figura que é interessante. Antes de eu começar a falar, curte e compartilha, pra você não fugir. Ai meu Deus, é um spoiler. Curte, compartilha, divulga pra galera e tudo mais, tá? Então, o Arthurito aparece na terceira temporada como uma espécie de TED Talk. Ele aparece como um maluco que fala como ele se superou, como é que ele lidou com a Casa de Papel. E aí o que acontece? Acontece que de um lado ele acaba virando uma espécie de TED Talk, uma espécie de homem que superou as barreiras da vida, e do outro lado ele aparece como ícone ideológico, um cara conservador, um cara que quer que bandido bom morra, né? Um cara que, enfim, perdeu a mulher
para um bandido, né? Então, imagina que toda aquela figuração que ele cria, a ideia de que ele muda a própria imagem, ele era gordinho nas primeiras temporadas, ele fica todo sarado, né? Ele vira o Coroa Boy Magia, né? Então, quando aquele Coroa Boy Magia fortinho aparece, fazendo vários discursos motivacionais e cria uma horda de fãs sobre isso, tenta imaginar que a mídia, nesse processo, também é uma mídia mentirosa. Quem viu La Casa de Papel, a primeira temporada, a segunda temporada, sabe que ele era um bundão, ele era um covarde. Só que ele, pelo fato de ter uma posição privilegiada dentro da empresa, ter sobrevivido ao assalto e tudo mais, ele acaba ficando famoso. E ele usa aquela fama a favor dele. E ele acaba virando propagador de uma verdade que não é dele. Então, o que eu quero que você entenda é que essa série da Casa de Papel, mesmo que não tenha um propósito inicial, um propósito político, ela acaba atendendo esses interesses. Porque tudo que faz pensar, de alguma forma é político. Tudo que de alguma forma te faz contestar o sistema, querer quebrar o sistema, cantar Bela Tchau, é de uma forma um elemento político. Então toma muito cuidado, porque a gente está vivendo uma conjuntura de extremos. Uma conjuntura onde existe uma vontade popular de quebrar o sistema e da outra de reforçar os laços conservadores dele. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, que você consiga melhorar sua ótica sobre a Casa de Papel. E até a próxima.